Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 4, na página 31, tá bom? Que eu deixei como sugestão de atividade no último vídeo. Então vamos lá. Na quarta capa, que é essa aqui, é possível saber qual é o enredo do filme? Perdão. A quarta capa é uma afirmação, tá? É possível saber qual é o enredo do filme. Qual é a ideia central desse episódio? Então a gente vê que é a relação do Luke e o rei, o, e o rei, e um confronto pela supremacia da galáxia, tá? Na seção leitura 2, você lê um trecho do conto O Planeta Impossível. Nele foi possível identificar algumas informações sobre o local onde os fatos aconteceram. Que semelhança há entre o lugar do conto e o enredo do filme? Ambas as histórias se passam fora do planeta Terra, tá? Seriam em outros planetas. Então vamos lá, ó. De que maneira isso fica evidente nos textos? No conto, a trama ocorre em torno de uma viagem de outra galáxia para a Terra. E no filme é possível ver retratado que um dos ambientes é o espaço. Agora reflita sobre os personagens que aparecem nas duas histórias. Quais costumam fazer parte das histórias de ficção científica? Robôs, seres humanos com características futurísticas, seres extraterrestres. Letra B. Em sua opinião, por que esses personagens conseguem conquistar grande público de fãs e admiradores? Aí é com você, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas se impressionam, o que chama a atenção das pessoas são essas características desses seres humanos, né, com características futurísticas, esses seres extraterrestres, né, ambientes desconhecidos, ambientes fora da Terra. Isso tudo costuma chamar a atenção do público em geral, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos seguir. Nós vamos ver agora a regência verbal, tá? Não, não, perdão, tem o número 7. Ó. As obras de ficção científica costumam apresentar características peculiares, né, particulares. Leia algumas a seguir e assinale qual ou quais está ou estão presente ou presentes, tanto no conto Planeta Impossível quanto na quarta capa. Então vamos lá, ó. Aventura em lugares improváveis, personagens exóticos, tecnologia avançada, viagem pelo espaço, tá? Mistério e fantasia e seres evoluídos. Eu não gosto muito desse tema não, né? Mas tem pessoas que adoram, são fãs. Bom, então agora, gente, a gente vai ter a regência verbal. Já vimos a nominal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber. Regência é a relação sintática de dependência que se estabelece entre um verbo ou um nome e o seu complemento, tá? Como nós vimos na regência nominal, esse nome ele precisa de um complemento, que vai ser regido ou não por preposição. A mesma coisa é o verbo, né? Nós já estudamos os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento. Então, dessa forma, esse verbo ele pode precisar de complemento ou não, tá? Então, esse termo regente pode ser um nome e essa regência ser considerada nominal, tá? Como, por exemplo, eu tenho carinho por você. Carinho é o meu termo regente e por você é o meu termo regido, que completa o sentido desse nome, tá? Já na regência verbal,
esse complemento vai completar o sentido de um verbo. Eu necessito do quê? Do seu carinho. Então, necessita é o meu termo regente e do seu carinho é o meu termo regido. É o que completa o sentido desse verbo. Nesse caso, nós temos uma regência verbal, tá? Como eu disse, na regência nominal, o termo regente é um nome, é o termo que vai precisar de complemento. Já na regência verbal, o termo regente é um verbo, tá? Então vamos por partes. Vamos aqui devagar fazer o exercício. Professor, entendi a explicação e quero dar um pause para fazer o exercício. Muito bem, então pausa o vídeo, tá? E vai fazer o exercício para depois corrigir. Releia um trecho o conto O Planeta Impossível, analisando as formas verbais em destaque. Ela gostaria de viajar para a Terra, senhor. Tá vendo? Murmurou Norton, completamente louca. Segurando-se firme em sua mesa, Anders se dirigiu à velha senhora. Madame, nós não podemos lhe vender uma passagem para a Terra. Ela não consegue ouvi-lo, senhor, disse o criado robô. Andrews encontrou um pedaço de papel e escreveu em letras bem grandes: Não posso lhe vender uma passagem para a Terra. Então, nós estamos vendo aí que tem dois verbos destacados, tá? Os complementos usados no texto para as formas, indique os complementos usados no texto para as formas verbais abaixo. Então vamos lá, ó. Volta lá. Gostaria, gostaria de quê? Então, qual é o termo que está completando o sentido desse verbo? Está sendo usado como complemento de viajar para a terra, tá? E o outro verbo? Encontrou o quê? Um pedaço de papel. Então, o complemento do verbo gostaria é de viajar para a Terra, tá? E encontrou um pedaço de papel, tá bom? Então, aqui a gente viu que gostaria, nós perguntamos de quê. Então, esse verbo ele é regido por preposição, tá? E encontrou o que. Então, esse verbo ele não precisa de preposição, tá? Qual desses complementos é introduzido por uma preposição? Aqui, ó, gostaria, olha o desenho aqui, a preposição de. Que sentido a forma verbal encontrou apresenta nesse texto? O que significa esse verbo, né? Achar, deparar-se, tá? Eu poderia substituir, achou um pedaço de papel. A forma verbal encontrou foi empregada a seguir em um contexto diferente do apresentado acima. Então vamos analisar, ó. O soldado encontrou-se com o oponente. Qual é o complemento dessa forma verbal? Encontrou-se com quem? Com o oponente. Então, dessa forma, eu tenho aqui, ó, a preposição com. Então, eu vou considerar transitivo indireto. Transitiva indireta porque é forma verbal. Se tem preposição indireta, se não tem direta, tá? E sentido essa forma verbal expressa nesse contexto? O que significa esse verbo? Encontrou com o oponente. Significa defrontou-se, né? Enfrentou o oponente. Bom, então vamos seguir. Alguns verbos exigem a presença de outro termo para completar o seu sentido.
A relação entre os verbos e os seus complementos recebe o nome de regência verbal. E é ela que determina a presença ou ausência de preposição. E qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que quer expressar, tá? Dependendo da preposição, eu mudo totalmente o sentido do meu verbo. Alguns verbos, como encontrar, admitem mais de uma regência. Nesses casos, pode ter o seu sentido alterado. Sua regência também muda, passando a exigir outra preposição. Portanto, a regência de um verbo pode mudar conforme o sentido que ele expressa, tá? Há casos em que um verbo pode aceitar preposições diferentes das prescritas pelas regras, sem sofrer alteração. Malu namora Pedro. Malu namora com Pedro. A norma padrão recomenda o primeiro uso, mesmo que o segundo seja o mais utilizado. Em contextos formais, as regras de regência são exigidas e, portanto, recomenda-se o uso delas. Por isso, é importante entender e conhecer os casos de regência da norma padrão. Tá? Na regência verbal, o verbo é o termo regente, como eu disse, e exige a presença de um complemento, no qual recebe o nome de termo regido, onde se dirigiu a velha senhora. Dirigiu é o meu verbo, é o meu termo regente. E o que completa o sentido desse verbo, a velha senhora, é o meu termo regido, tá? Então, vamos relembrar aqui, ó. A noção de regência verbal está diretamente relacionada à transitividade dos verbos, tá? Intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Verbos transitivos diretos precisam de complemento sem preposição. Transitivos indiretos são complementos com preposição. Verbos transitivos diretos e indiretos, ele vai pedir dois complementos, um sem preposição e um com preposição, tá? As diferenças entre a norma padrão e os usos informais podem ser percebidas na regência de alguns verbos. Por isso, a diferença entre o uso formal, o culto, né, o de acordo com as regras gramaticais, e o informal da língua é um dos principais objetivos do estudo da regência. Na página seguinte, você conhecerá a regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão, tá? Então, vamos lá. Vamos conhecer esses verbos. Aqui, ó. Olha como é que muda o sentido. Quando eu falo agradecer o, significa aqui, ó, agradeceu o quê? O presente, tá? Então aqui ele é transitivo direto. Agora, quando ele agradece a alguém, ele agradeceu aqui o objeto recebido. Agradeceu a alguém. Então eu falo ao amigo. Quando ele é transitivo direto e indireto, precisa de dois complementos. Agradeceu ao amigo o presente. Assistir, ó. Olha como é que muda. Assistiu o paciente, significa que ajudou esse paciente, né? Cuidou. Quando eu falo assistiu ao, significa ver, tá? Que horas eles chegam ao show? Eles vão ao parque? Ele esqueceu a chave. Ele se esqueceu do compromisso, tá? Preferir, ó, prefiro basquete a futebol. Eu prefiro uma coisa a outra. É muito comum na linguagem informal a gente ver, prefiro chocolate do que morango, né? Mas a regência adequada é prefiro chocolate a morango, tá bom? Flávia, que é uma lapiseira, queria muito bem aos pais, tá? Aqui desejava, queria muito bem aos pais. Ó, aqui, ela quer, né? O desejo dela, tá? Então muda o sentido. Aqui está demonstrando estima, ela estima carinho aos pais, tá bom? Expressa afeto. Então, dessa forma, eu vou encerrar essa aula por aqui. Deem uma olhadinha nesses verbos com calma, tá?
E vou deixar como sugestão de atividade a página 35, ok? Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.